Um exemplo muito conhecido de aplicação de teoria da perturbação é essa solução de um problema de um oscilador harmônico quântico, quando você tem uma constante de mola K que é transformada para um outro valor, mas que seja tipo com uma correção muito pequena com relação ao valor anterior. Essa correção seria esse meu epsilon aqui, que é um valor muito pequeno, então, né? Esse aqui é um exemplo que tem, por exemplo, no problema 6.2 do Griffiths, e ele também tem esse mesmo exemplo dado no livro do Sakurai. Então, você vê que é bem comum em cursos de mecânica quântica, como uma aplicação da teoria de perturbação, certo? Então, o que vai acontecer aqui é que se você fizer essa alteração na constante de mola, você vai acabar tendo também uma alteração na frequência do oscilador, né? E por causa disso, essa frequência vai mudar um pouco. E aí, com isso, você vai ter também uma variação nas autoenergias do oscilador harmônico. Vamos ver como é que a gente encontra essas correções nas autoenergias. Na verdade, as correções das autoenergias a gente nem precisava de teoria de perturbação realmente para encontrar, certo? Porque eu já poderia colocar essas alterações assim, né? Quais são as autoenergias de um oscilador harmônico? Você tem uma N, ela é N mais 1 meio de H cortado ômega, né? Mas esse meu ômega agora se transformou em uma outra coisa, ele agora é um ômega que é ômega raiz de 1 mais epsilon, né? Então é só isso que está alterado no meu oscilador. Então a minha pergunta é qual é a energia desse novo oscilador, né? Então a energia desse novo oscilador aqui vai ser a energia de um oscilador com um ômega trocado dessa forma aqui. Então, com isso eu poderia, por exemplo, se esse epsilon é realmente muito pequeno, eu poderia reescrever a raiz como sendo, isso aqui é aproximadamente, né? 1 mais epsilon sobre 2, né? E aí teria mais uns outros termos aqui, tipo um epsilon quadrado, umas outras correções aqui, mas vamos colocar aqui a correção de primeira ordem, vou colocar como epsilon sobre 2 só aqui, certo? E aí você teria tipo mais 3 pontinhos, mas eu vou, como já estou dizendo que é uma aproximação, então já vai ser redundante se eu botar que tem mais termos aqui, né? Então eu já tenho uma coisa assim, então eu já sei que a minha energia ficou alterada como N mais 1 meio de H cortado ômega. Esse ômega aqui continua sendo um ômega, só que vezes esse termo aqui, né? 1 mais epsilon sobre 2. Então, na prática, o que eu tenho aqui é N mais 1 meio H cortado ômega vezes 1. Então, isso aqui é a própria energia na correção zero, sem correção nenhuma, né? E mais a energia, que é N mais 1 meio de H cortado ômega, vezes epsilon sobre 2. Né? Então, essa daqui deveria ser a minha correção de primeira ordem, né? Então, teoricamente, minha correção de primeira ordem seria uma coisa desse tipo aqui. Então, guardem esse resultado, eu vou inclusive separar ele aqui para poder a gente tentar comparar se na teoria de perturbação a correção de primeira ordem é a mesma correção da expansão binomial da raiz, né? Então, é isso que a gente está querendo verificar agora aqui. Então, o que eu estou tentando achar é que o EN de 1 deveria ser N mais 1 meio de H cortado ômega epsilon sobre 2, né? Então, vamos ver agora com teoria de perturbação como é que a gente encontra isso. Bom, o hamiltoniano que eu tenho aqui, eu vou até já escrever esse hamiltoniano do oscilador harmônico, ele é para ser tipo menos h cortado ao quadrado sobre 2m d2 dx2, né? E mais um termo que é 1 meio de kx2, mas esse meu k agora ele se tornou outra coisa, né? Ele agora é um k vezes 1 mais epsilon, não é isso? Então isso faz com que esse meu potencial, na verdade, não seja mais esse. Ele agora é 1 meio de kx2 mais 1 meio de k epsilon x2. Mas esse termo e esse aqui juntos, eles podem formar o meu hamiltoniano H0, né? Porque isso aqui é simplesmente um oscilador harmônico com uma constante de mola K, era o que eu tinha antes, né? Esse outro termo aqui, então, é que é o H' da teoria de perturbação, não é isso? Então, para eu achar a correção de primeira ordem, o que eu preciso fazer é o E de primeira ordem para o enésimo estado
vai ser o braquete do nésimo estado sobre o H', né? É simplesmente um valor médio. E aí aqui eu tenho o valor médio do enésimo estado, 1 meio de K epsilon x ao quadrado. Como K e epsilon são constantes, eu tenho basicamente 1 meio de K epsilon, valor médio de x ao quadrado, né? Então, teoricamente, eu deveria ter que pegar esses enésimos estados aqui e botar, tipo, aquela gaussiana com um polinômio de Hermite, etc. E aí fazer uma integral de x ao quadrado, e para cada n eu faço uma integral diferente, né? Mas sempre é bom a gente buscar expressões que sejam mais gerais, que eu não precise, cada vez que tiver um n diferente, eu trocar por uma função e fazer a integral de novo, né? Dá pra gente fazer uma coisa desse tipo aqui. O que a gente vai fazer vai ser o seguinte. O x, na teoria para o oscilador harmônico, nos métodos de solução para um oscilador harmônico, um dos mais conhecidos é esse que a gente chama de método dos operadores de escada, né, ou de abaixamento e levantamento, etc. Então, nesse método, a gente vai ter uma coisa tipo assim, né, o x vai ser definido como um raiz de h cortado sobre 2m ômega vezes os operadores de abaixamento a mais um operador de levantamento, mais um operador de abaixamento a menos aqui, né? Então, x vai ser dado por uma coisa assim. Então, quando eu tiver um x ao quadrado, isso é o mesmo que um h cortado sobre 2m ômega, e aí esse termo aqui é ao quadrado. Eu vou ter um a mais, mais a mais a menos, mais a menos a mais, e mais a menos a menos. Então, o que eu estou buscando aqui, que é o valor médio, só para a gente separar aqui por organização, estou buscando o valor médio de x ao quadrado aqui. Esse valor médio, na prática, ele é h cortado sobre 2m ômega, e aí valores médios de a mais, a menos, etc. Agora, imagine que se você pegar o n e o n aqui e fizer esse braquete, a mais, note que esses operadores não são hermitianos, eles têm que operar para a direita aqui, né? Então, eu tenho que fazer a mais, ele vai operar sobre o n. Quando ele fizer essa operação sobre o n, eu vou encontrar um estado proporcional a n mais 2, e n mais 2 é ortogonal a n. Então, quando eu fizer esse braquete, vai dar zero. Quando eu fizer esse aqui, ó, a menos operando sobre o n, vai encontrar um n menos 2 aqui, um estado proporcional a n menos 2. Quando eu fizer o braquete com n, tem que dar zero também, porque os estados são ortogonais. Agora, esses aqui é que são mais confusos, né? Você subiu e baixou, ou baixou e subiu, né? Nesses aqui você vai acabar encontrando o mesmo estado aqui, e aí não vai ter problema. Nesse caso, o que a gente vai encontrar aqui vai ser o seguinte. Eu vou ter, então, esse termo e esse daqui. Na verdade, quando você fizer a menos a mais sobre o estado n, você vai encontrar, vamos colocar aqui separado, a menos a mais sobre o estado n, você vai encontrar n mais 1 vezes o estado n. Quando você fizer a mais a menos sobre o estado n, você vai encontrar n vezes o estado n. É isso? Então, quando você fizer esses braquetes aqui, você vai ter um braquete de n com n, não vai ter problema, mas vai ter um termo n aqui. Nesse você vai ter um braquete de n com n, ele vai dar 1, mas vai sobrar um termo n aqui também. Então, na prática, isso aqui tem que estar multiplicado por n, que é o n que vem daqui, mais n mais 1, que é o n mais 1 que vem desse braquete aqui. Não é isso? Então, isso aqui, na verdade, vai ser h cortado sobre 2m ômega, 2n mais 1. Né? Pronto. Aí, agora, eu vou substituir esse termo aqui, que eu acabei de encontrar, nessa expressão. Vai ser... Eu tenho 1 meio de epsilon, k, e aí o valor médio de x2 é h cortado sobre 2m ômega, né? E aqui eu vou ter 2n mais 1, né? Notem que esse k,
ele pode ser escrito também como m ômega ao quadrado, né? Porque o ômega é raiz de k sobre m. Então, eu poderia escrever agora como 1 meio de epsilon k m ômega ao quadrado, não é isso? H cortado, 2n mais 1. E aqui eu coloco sobre 2m ômega. E aí aqui eu já posso cancelar esse m com esse ômega com esse 2 eu tiro ele daqui e cancelo aqui e aqui. E agora, finalmente, a minha expressão final vai ser E1 de n tem que ser n mais 1 meio, de h cortado ômega vezes epsilon sobre 2. E olha só, é idêntico ao que eu tinha encontrado simplesmente fazendo uma expansão do binomial do termo ômega, né? Então, essa é uma curiosidade que tem aqui na solução de teoria de perturbação independente do tempo para o caso de um oscilador harmônico, né? Existe uma outra forma de você resolver esse problema também, que essa daqui que eu fiz foi usando esses operadores de abaixamento e levantamento, então você teria que saber isso a priori. Existe uma outra forma de você resolver isso usando o que chama de teorema do virial, né? Então, só para a gente colocar aqui uma solução alternativa, o que eu estou buscando aqui, lembrem que é a correção de primeira ordem E1 de n, eu poderia dizer que ele é o braquete do termo perturbativo, que então era o braquete tipo n de 1 meio de epsilon kx ao quadrado, mas esse termo que está aqui, na verdade, ele também é epsilon vezes o valor médio de 1 meio de kx ao quadrado, que na prática é o próprio operador, a própria energia potencial do sistema, né? Então, tem um epsilon vezes o valor médio da energia potencial do sistema. E aí, o valor médio da energia potencial eu posso obter a partir desse teorema do virial. Porque o teorema do virial, para o caso de um oscilador harmônico, vai me dizer que o valor médio da energia tem que ser... Aliás, o valor médio da energia potencial é igual a da energia cinética. Esse teorema do virial ele vale para cada hamiltoniano, ele tem uma resposta diferente, mas para o caso do oscilador harmônico você vai encontrar uma coisa assim, que no oscilador harmônico ele é a situação em que energia potencial e energia cinética estão meio a meio dentro das contribuições de energia total do sistema. Então, quando você pegar valor médio de V e valor médio de T, eles são iguais, mas ao mesmo tempo o valor médio da energia precisa ser T, valor médio de T mais valor médio de V, né? E se isso aqui é verdade, então o valor médio da energia tem que ser, isso aqui é o mesmo desse aqui, então eu vou ter 2 vezes o valor médio de V, e isso implica que o valor médio de V é a energia sobre 2, né? Então, em que é que isso ajuda? Eu vou colocar aqui embaixo por que é que isso é útil, porque eu agora posso dizer que a correção de primeira ordem em teoria de perturbação é valor médio na verdade, epsilon, valor médio de V, eu já tinha colocado assim, né? Mais o valor médio de V é o valor médio da energia sobre 2. Aí vai ter um epsilon sobre 2. Quem é o valor médio da energia? É a energia do autoestado. N mais 1 meio de H cortado ômega. E aí daqui, novamente, encontramos a mesma resposta, só que a diferença é que nesse método que eu usei aqui, eu precisei de operadores de abaixamento e levantamento para achar o valor médio de x ao quadrado explicitamente. E nesse daqui, o que eu tinha que conhecer a priori era esse teorema do virial, ou pelo menos saber o que é que o teorema do virial me diz sobre a distribuição de energias potencial e cinética dentro da energia total de um oscilador harmônico. E aí é isso, então.